O Lula convocou para essa sexta uma reunião sobre as mudanças no sistema de checagem de fatos anunciada pelo CEO da Meta, o Mark Zuckerberg. O presidente e outras figuras do governo criticaram essa decisão. Ela altera políticas das redes sociais da empresa e são das mais importantes. Reportagem de Luciana Amaral. A Meta atualizou as políticas das redes sociais em português. O novo texto permite a associação de doenças mentais à orientação sexual. Para a empresa, conduta de ódio é definida como ataques diretos a pessoas, não a conceitos e instituições. A Meta se comprometeu, entretanto, a remover informações falsas caso contribuam diretamente para o risco de lesão corporal iminente. Serão retirados também conteúdos que mudem de forma direta o funcionamento de processos políticos dos países. Nesta quinta-feira, o governo brasileiro subiu o tom contra as mudanças da empresa. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu a regulamentação das Big Techs e destacou que as plataformas precisam ser responsabilizadas. Segundo Alckmin, as empresas só vão poder operar no Brasil caso sigam a legislação. Representantes canadenses, europeus e australianos também repudiaram o fim da checagem de fatos nas redes da Meta. Na Alemanha, cresce a preocupação de uma possível interferência das redes sociais nas eleições. Das Entscheidende ist, dass Herr Musk eine in Teilen rechtsextremistische Partei unterstützt hat und wie man sieht, ja nicht nur hierzulande in dieser Richtung agiert. Und das ist etwas, wo wir nicht nur nicht einverstanden sind. Das weise ich zurück. Nesta quinta, Elon Musk realizou uma transmissão com Alice Weidel, candidata à chancelaria pelo partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha. O empresário já tinha acenado a sigla e criticado a gestão do primeiro-ministro Olaf Scholz. Musk afirmou que somente o AfD pode salvar o país. Líderes da União Europeia pediram que o bloco use meios legais caso Musk declare apoio à candidata, o que fere as regras de tecnologia da UE sobre a interferência eleitoral. Segundo pesquisa do Instituto YouGov, 59% dos alemães acreditam que o suporte do empresário vai beneficiar o AfD no pleito de fevereiro. Bom, Daniel, nós estamos no meio de uma questão planetária realmente. É um anúncio feito pela Meta, a gente tratou isso aqui no WW com uma enorme gravidade, tem uma fortíssima repercussão no Brasil, ela passa por vários, digamos, eixos. Um deles é esse, no Brasil. Quem é que vai ser capaz, no Brasil, de cuidar disso que seria, que a gente poderia chamar, tem que tipo de ordem, que tipo de regulação? Quem tem a legitimidade para isso? Agora, vem o governo brasileiro e avança via executivo. E a gente vê que o judiciário está fazendo o julgamento disso na questão do marco civil da internet e o legislativo não consegue sair de um certo impasse. Qual é a estratégia do Lula? Você consegue identificar? Ainda não. Foi convocada uma reunião para amanhã de manhã, reunindo a cúpula do governo, os ministros mais importantes no Palácio do Planalto. Vai ser uma reunião, inclusive, que o novo chefe da Secretaria de Comunicação Social, o Sidônio Palmeira, ainda não empossado, vai participar, já com parte da equipe que ele escolheu para cargos estratégicos. Dali eu acho que começa a sair alguma estratégia. O que eu percebo no fundo, você tem aquele discurso até meio ideológico, com o qual pode se concordar ou não, que é assim, olha, mas isso significa que o fascismo pelo mundo fica mais liberado, veja ali o Elon Musk apoiando a Alternativa para a Alemanha, ou também se menciona apoiando o Reform UK, que é o partido com notas bastante evidentes de xenofobia no Reino Unido. Agora, o que eu percebo é, principalmente, para além do fator ideológico, é uma percepção
também no judiciário, mas principalmente no executivo, de que é uma briga, uma disputa, e estão entrando em rota de colisão as big techs e os estados nacionais. E é essa grande discussão do século XXI. Onde vai o poder de um e onde termina e acaba encolhendo o poder de outro. Acho que é a grande tensão identificada hoje por algumas figuras aqui de Brasília. O poder das big techs versus o poder dos estados nacionais. Não é exatamente uma novidade, né, Caio? A gente vê essa questão de regulação das big techs, em Daniel, ainda antes aí da queda de braço entre o Xandão e o Musk. Estou falando na gíria porque é o jeito que todo mundo fala também, não vou ficar aqui formalizando à toa. Isso precede esse tipo de confronto. Há mais de uma década, pelo menos, que o Brasil estuda legislações específicas, inclusive a da Alemanha, que tem na Constituição, e isso antes de existir a internet, um dispositivo que proíbe, e portanto afeta a liberdade de expressão, proíbe o uso e a divulgação de símbolos nacionalsocialistas, nazistas, na gíria. Agora, a dificuldade que me parece, eu queria ouvir o que você tem a dizer, Caio, a respeito disso, é como o núcleo duro do governo entende que tem que agir diante disso, William, ou não sabe como. Não, a minha impressão, eu estou muito curioso com essa reunião de amanhã, porque não tem muito o que eles fazerem. E imagino que o que eles vão fazer é o que eles costumam fazer quando eles não sabem o que fazer, que é recorrer ao Supremo Tribunal Federal, nessa ação que já está em julgamento lá. Bom, ela já está rolando. Sim. Assim, eu não sei se uma campanha, eu não consigo pensar em formas. Claro, haveria o legislativo, haveria apoiar um novo projeto de lei, um amplo debate com a sociedade civil, para forçar o Congresso a aprovar uma regulamentação das big techs, mas isso quando tentou se fazer, todo mundo sabe, ele perdeu, o governo perdeu, a esquerda perdeu esse debate, o Arthur Lira sequer pautou isso daí porque o governo ia perder, né? Então, eu vejo o Supremo Tribunal Federal, que já estava tratando do assunto, reforçando esse debate, a depender a graduação e a modulação dessa decisão, só para quem nos assiste e entende. O Supremo Tribunal Federal debate a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O artigo 19 diz o quê? Que as big techs não têm responsabilidade alguma. Só que como o Marco Civil é de 10 anos atrás, ficou velho, e aí eles estão rediscutindo. Naquela época ninguém falava algoritmo. Tem 3 votos até agora, 2 votos muito duros contra as big techs, do Fux e do Toffoli, e um voto meio termo do Barroso. O que eu tenho a impressão é de que se a meta, desculpa a expressão, esculhambar, vale tudo, né? Arena livre, essa modulação do Supremo vai ser mais dura, tende a ser mais dura. Mas eu não consigo enxergar o que o Palácio do Planalto pode fazer, a não ser um debate público, a não ser tentar debater com os novos presidentes que não estão, né? Os novos presidentes da Câmara e do Senado não estão. Eles não estão com isso. Eles não. Não é a agenda deles. Eu tenho essa mesma impressão do Caio e eu acho que agora os olhos têm que ficar voltados para o Supremo. Esse debate vai ser retomado ali mais para o início desse primeiro semestre, assim, acho que no máximo em março a gente vai ter a retomada do julgamento com a apresentação de um voto. E ali você teve a apresentação de um voto que todo mundo chamou de um voto médio do Luiz Roberto Barroso, e aí vamos ver o que vem do André Mendonça. Agora, nesses casos em que você tem muita diferença de opinião dentro do próprio Supremo, o importante é o que sai no final das contas, que é o acórdão, que é uma espécie de modulação ali no final das contas, pegando o voto de um, o voto de outro, porque é difícil criar um consenso mínimo ali, uma maioria expressiva em relação a um voto ali, a um caminho específico. E me dá essa impressão de que o voto da maioria dos ministros, a depender de quanto a meta vai escalar, e o X já tem escalado na visão do Supremo, esse caminho vai para um caminho de uma regulação mais forte. O que era para ser um voto médio, meio do caminho do Barroso, pode se refletir, no final das contas, no acórdão do Supremo, numa coisa mais parecida com os votos duríssimos de Toffoli e de Fux, do que a gente espera de um voto mais liberalizante, mais leniente com as redes sociais de André Mendonça.
O que seria esse tipo de articulação política? Se há algo que a gente pode pegar, a gente mostrou ali o chefe de governo alemão, que é o chanceler, no vocabulário alemão, o chanceler Olaf, ainda, né? Que ele está fora do governo, tem agora a eleição em fevereiro. Mas há uma queixa forte na Alemanha, tenho acompanhado muito a imprensa alemã, em relação ao que eles consideram ao uso do poderio econômico das Big Techs. Que a gente registra no Brasil também, por exemplo, como a Thaís nos informou ontem, qual o número de usuários no Brasil e o peso da publicidade nessas plataformas e como algumas delas são hoje ferramentas essenciais de fazer negócio, não é nem a questão de trafegar por aqui ou por ali algum tipo de conteúdo ideológico, mas o que os alemães notam é que a bandeira da liberdade de expressão hoje é uma bandeira da direita. E que a força desses grandes grupos econômicos se alia a essa história da bandeira da liberdade de expressão. Como é que Lula vai lutar contra isso? Eu tenho a impressão que eles não sabem. Esse embate vai ser muito interessante também sobre esse aspecto, porque na nossa memória recente aqui no Brasil está o embate Supremo Tribunal Federal e o X, que o Supremo ganhou. Alexandre de Moraes ganhou esse debate. Só que o X é muito menor que a Meta. Infinitamente menor. Né? Assim, então isso, eu acho que eles convocaram essa reunião justamente para tentar ver, de alguma maneira, alguma forma de ter uma saída, mas não há uma saída assim que não seja pelo judiciário, porque a política ela não comprou ainda esse debate. E quando veio, poxa, e quando foi a votação do PL das fake news, William, era o Supremo e o Palácio juntos. E as bancadas de esquerda juntos. E Arthur Lira junto. Sim. E Arthur Lira, que queria aprovar o PL das fake news. Sim, ele sequer pautou. Assim, eles perderam. Esse debate que você está falando, vamos dizer assim, do poderio econômico, de alguma maneira, ele ganhou já esse debate uma vez aqui no Brasil, nesse processo do PL das fake news. Ao paralisar a questão das fake news. Isso, porque as Big Techs, com muitos recursos, contrataram excelentes consultores, a gente pode chamar de lobista, mas lobista não é crime. Excelentes consultores foram lá para dentro do Congresso, gabinete por gabinete, e o projeto sequer foi pautado. A gente pode prever isso também, novamente. Só que agora o Supremo, a bola está com o Supremo. E se a gente tiver a memória que o Supremo ganhou do X, eu imagino que o caminho vai ser o mesmo agora. O duro, pelas dificuldades, é que o X é menor que a Meta. Né? Não, eu só tive uma impressão nítida aqui, conversando com o pessoal do governo e com o Supremo, que uma coisa é como se enxerga as atitudes e o espírito que tem guiado Elon Musk nessa discussão. É um espírito de liberdade de expressão e tudo mais, quer dizer, uma coisa muito mais conceitual e ideológico. No caso de Zuckerberg, a impressão que ficou, certo ou não, é de que, olha, ele chegou tarde. Ele virou uma espécie de centrão digital ali, né? Então, ele chegou tarde, ele está tentando pular ali, né? Chegar no barco, pular dentro do barco do governo Trump. Então, é uma questão econômica e é uma questão política, muito menos do que ideológica. E tem que ver como vai ser na prática, na verdade. Porque o que a Meta está anunciando não é um liberou geral, não é especificamente o que o Elon Musk prega. Você tem ali alguns conteúdos que serão regulados, outros que não serão regulados. E esses que não terão uma regulação própria da empresa, que entram nas comunidades. Então, acho que também muito debate vai ser pautado pela prática da Meta, né? No cotidiano da utilização das plataformas. Bom, isso aí está apenas no começo. Sim.